Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo. Uma viagem que nos leva a mais de 2000 anos atrás, para uma pequena cidade chamada Belém. É uma história que muitos de nós conhecemos, mas que está cheia de detalhes incríveis e significados profundos. Vamos juntos redescobrir a história do nascimento de Jesus. Tudo começa num lugar chamado Nazaré, na Galileia. Lá vivia uma jovem chamada Maria. Ela era uma pessoa simples, de bom coração, e estava prometida em casamento a um homem justo e trabalhador, um carpinteiro chamado José. A vida dele seguia um rumo tranquilo, até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Maria recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel. Imaginem o susto e a surpresa. O anjo lhe disse para não ter medo, pois ela havia encontrado graça diante de Deus. E então, veio a notícia que mudaria tudo. Ela conceberia e daria à luz um filho. E o nome dele seria Jesus. Gabriel explicou que ele seria grande, chamado Filho do Altíssimo, e que o seu reino não teria fim. Maria, com toda a sua humildade e fé, aceitou essa missão incrível. Ela disse: Eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ene quanto eu sou José. Ao saber que Maria estava grávida, ficou numa situação muito delicada. Naquela época, a lei era muito rigorosa. Ele era um homem bom, e não queria expor Maria à vergonha pública. Então, ele decidiu romper o noivado secretamente. Mas numa noite, enquanto dormia, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. O anjo explicou toda a situação, dizendo que o que estava gerado em Maria era a obra do Espírito Santo, e que ele não deveria ter medo de recebê-la como sua esposa. O anjo também confirmou que o menino se chamaria Jesus, que significa o Senhor salva, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José fez exatamente como o anjo lhe ordenou. Ele acolheu Maria, mostrando sua enorme bondade, confiança e obediência. Nessa mesma época, um decreto veio de longe, de Roma. O imperador César Augusto ordenou que todo o mundo romano fosse recenseado. Cada pessoa deveria voltar à sua cidade de origem para se registrar. Para José, que era da casa e da família de Davi, isso significava uma longa viagem. Ele e Maria tiveram que deixar a tranquilidade de Nazaré e viajar para o sul, para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém. A viagem não foi nada fácil. Estamos falando de mais de 150 quilômetros, a pé, ou talvez com a ajuda de um jumento. Era um caminho montanhoso, poeirento e cansativo. E lembrem-se, Maria estava nos últimos dias de sua gravidez. Imaginem a força e a perseverança desse casal. Eles seguirão confiando no plano de Deus, mesmo com todas as dificuldades. Quando finalmente chegaram a Belém, encontraram outro problema. A cidade estava lotada. Por causa do censo, pessoas de todos os lugares tinham vindo se registrar. Todas as estalagens, as hospedarias da época, estavam cheias. Não havia um único quarto disponível para eles. José procurou por toda a cidade, batendo de porta em porta. Mas a resposta era sempre a mesma: não há lugar. É nesse momento de aparente desamparo que a história toma um rumo ainda mais humilde e poderoso. Sem encontrar um lugar adequado, a única opção que restou para José e Maria foi um abrigo para animais. Talvez uma gruta ou um estábulo. E foi ali, naquele lugar simples, rodeado por animais, que o tempo de Maria se completou. Ela deu à luz o seu filho primogênito. Com todo o carinho de uma mãe, ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, que nada mais é do que o coxo, onde os animais comiam. O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, nasceu da forma mais humilde que se pode imaginar. Mas a notícia desse nascimento não ficou restrita àquele estábulo. Nos campos próximos a Belém, havia pastores cuidando de seus rebanhos durante a noite. Eram pessoas simples, que viviam à margem da sociedade. De repente, a escuridão da noite foi rasgada por uma luz intensa. Um anjo do Senhor apareceu, e a glória de Deus brilhou ao redor deles. Os pastores ficaram aterrorizados, o que é uma reação bem compreensível. Mas o anjo os acalmou, dizendo: Não tenham medo, estou trazendo para vocês uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E como se isso não fosse espetacular o suficiente, de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial. Imaginem o céu cheio de anjos, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Que cena incrível!
assim que os anjos voltaram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram apressadamente e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Depois de verem o menino, eles contaram a todos o que lhes fora anunciado, e todos que ouviam ficavam maravilhados com o que os pastores diziam. Eles voltaram para os campos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. A história não para por aí. Longe dali, no Oriente, homens sábios, que hoje chamamos de reis magos, observaram uma estrela diferente no céu. Eles eram estudiosos dos astros e entenderam que aquela estrela anunciava o nascimento de um novo rei. Então eles iniciaram uma longa jornada, seguindo a estrela, para encontrar e adorar esse rei. A estrela os guiou até Jerusalém, onde eles perguntaram ao rei Herodes sobre o recém-nascido. Herodes, um rei cruel e ciumento, ficou perturbado com a notícia de um novo rei dos judeus, e secretamente planejou eliminar a criança. Ele pediu aos magos que, quando encontrassem um menino, o avisassem, fingindo que também queria adorá-lo. Os magos continuaram sua jornada, e a estrela que viram no Oriente os precedeu, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela novamente, eles se encheram de uma alegria imensa. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram para adorá-lo. Abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes simbólicos: ouro, que representa a realeza; incenso, que representa a divindade; e mirra, que aponta para o seu sacrifício futuro. Depois, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, eles retornaram para sua terra por outro caminho. O nascimento de Jesus é uma história sobre humildade, fé e esperança. Mostra que grandes coisas podem acontecer nos lugares mais inesperados e através das pessoas mais simples. É uma mensagem de que a luz pode brilhar na mais profunda escuridão e que o amor de Deus se manifesta de formas surpreendentes. Independentemente da sua crença, é uma narrativa poderosa sobre um novo começo e a promessa de paz. Espero que vocês tenham gostado de revisitar essa história tão especial comigo. Ela nos lembra da importância da simplicidade, da fé e do amor ao próximo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.